A corrida, muitas vezes, é uma decisão da maturidade. A gente vê muitos atletas um pouco mais maduros se enveredando por essa modalidade esportiva. Vocês pediram e eu trouxe uma exemplar de praticante de corrida que também é nutricionista e alia o útil ao agradável. Uma nutrição de qualidade para um esporte longevo. O Elas Mais de hoje une o útil ao agradável. A minha convidada já queria que ela viesse fazer parte do nosso time mais uma vez, que eu sempre tenho muitos assuntos com ela, e calhou de vocês escolherem o tema também. Vocês pediram na enquete que eu trouxesse uma nutricionista que corre, e eu tenho hoje aqui comigo a Carol Cunha. Vou introduzir a Carol como uma mulher multifacetada, que tem uma história aí de experiências profissionais diferentes. Ela começou no ramo da empresa familiar, depois assumiu o título de psicóloga e tratou durante muito tempo distúrbios do comportamento alimentar, até que a sua real vocação que pulsava dentro dela apareceu e ela foi cursar nutrição. Segue cursando nutrição, tá aqui hoje com a gente, vai trazer os conhecimentos dela nessa área e também se enveredou pelo mundo da corrida. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com você nesse bate-papo leve, gostoso. E espero atender a expectativa de todo mundo aí em relação à nutrição e à corrida. Então vamos começar com a nutrição. Como que a nutrição passou a fazer parte da sua vida? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de estudar os alimentos, de entender o porquê eu estava comendo determinada coisa. Eu sempre fiz acompanhamento nutricional. Sempre não, né, gente? Exagerei. Mas vamos falar assim, um pouco antes de casar, eu comecei a buscar a nutrição para poder emagrecer mesmo, casar bem. Eu já me alimentava muito bem, mas eu queria uma coisa direcionada. Já praticava muita atividade física. E aí eu comecei a seguir com uma nutricionista, tem uns 15, entre 15 e 20 anos, mais ou menos. E eu sempre gostei muito de entender o porquê daquele papel ali. Por que eu estava comendo tal alimento em tal horário. Sempre gostei de levar minhas marmitinhas. Até no meu Instagram pessoal, lá de trás, quando eu nem pensava em nutrição, quando eu trabalhava mesmo na empresa familiar, eu compartilhava as marmitas que eu levava, eu compartilhava as receitas que eu fazia, compartilhava minha rotina de treinos. Então a nutrição, ela está assim na minha veia há muitos anos. E com o nascimento dos meus filhos, eu precisei me afastar da empresa para ter um tempo mesmo de qualidade com eles, porque eu não estava conseguindo equilibrar todos os pratinhos e a nutrição ainda estava ali, sabe, pulsando, pulsando. Até que quando a terceira nasceu, eu falei, agora é a hora. Já que eu estou em casa, vou aproveitar a oportunidade para fazer a faculdade que eu tanto amo, tanto gosto, para levar isso para as pessoas. Então a nutrição, ela não nasceu ontem, ela já está aqui, ela já faz parte do meu estilo de vida há muitos anos. Mas essa questão de estudar realmente, ter o conhecimento técnico, foi já uma decisão da maturidade, né? Com certeza. Você sabe que eu vejo aqui no consultório muita gente migrando para a nutrição como uma segunda carreira, como uma segunda oportunidade, mas também por questões pessoais, por interesses pessoais. É porque é encantador mesmo, é muito legal você ver o que a nutrição pode fazer por você. Né, eu que sou corredora agora, né, comecei também há pouco tempo, a gente vê como a nutrição faz você alavancar mesmo, né, como ela te traz bem-estar, como que ela pode melhorar ou até mesmo piorar algum aspecto seu do dia a dia, do esporte, da vivência, é muito bacana. E você sempre foi ativa fisicamente, Sim. Eu já a conheço há um tempo, mas a corrida é algo relativamente novo. Porque para mim é desafiador demais. Eu sempre tive esse desejo por correr, mas sempre que aparecia assim, a primeira dificuldade de planilha eu já abandonava. Eu não tinha um treinador específico para isso. Eu sempre tive personal trainer e eu pedia ao Zé para montar umas fichas para mim falar, Zé, vamos começar a correr? Eu quero dar uma corrida. E aí eu começava a trotar, na hora que começava a ficar difícil demais, eu acabava abandonando e ficava mesmo focada na musculação, treinos funcionais. E aí com a Gabi, quando ela nasceu, que é a minha terceira, acabou de amamentar, eu tava na praia, inclusive, ela simplesmente rejeitou meu peito na varanda, eu vendo todo mundo correndo no calçadão, falei, quer saber? Agora é a hora de começar a correr. Então eu tirei esse sonho do papel recentemente, em 2023, e corri por um tempo por conta própria, correndo, caminhando, trotando, até que eu decidi que estava na hora de contratar uma assessoria para evoluir mesmo nos meus treinos,
mas eu comecei com o intuito de perder o peso da gestação. Não imaginei que a corrida entraria na minha vida de uma forma tão apaixonante. Eu falo que hoje eu sou uma apaixonada pela corrida, apesar de ainda sofrer para correr, mas ela me encantou de tal forma que entrou para ficar e agora até meu marido está indo comigo também. Já leva a turminha, já está todo mundo entrando no mundo da corrida comigo. Não deixa de ser um exemplo, né? A pessoa vê como que você melhora, como aquilo te realiza e quer fazer parte daquele mundo também. Acho que o mundo da corrida, ele tem um pouco disso, de contagiar mesmo quem tá ali aproxima, junto né? com você. A Paty também corre, você sabe. Então a gente acaba aproximando. Que é uma hora que eu tô ali correndo com ele, por exemplo, e conversando, tomando decisões da família, ou simplesmente assim, tendo um momento de qualidade com ele, né? Então isso também é muito bacana. Com os amigos, a gente tá levando os amigos juntos também, a turma tá só crescendo, a gente vai ampliando as nossas relações de forma muito positiva. E cultivando um hábito saudável. Com certeza. Então veio aí mais ou menos junto, né? A nutrição e a corrida. Sim. Fala um pouquinho para mim como que você traz o que você aprende na nutrição para a corrida e como que você vê a resposta disso. Quando a gente começa a correr, a gente come totalmente errado. Eu acho que a estrutura de dieta para uma pessoa que pratica o endurance é muito diferente da estrutura de uma pessoa que pratica treino resistido, de força, musculação, às vezes um treino funcional. O corredor, ele precisa de um aporte maior de nutrientes, de macronutrientes, a gente precisa de um volume maior de comida. E isso também é uma barreira que eu precisei romper. E eu só consegui romper isso estudando. Então, quando eu comecei a ver como, de fato, os macronutrientes, né, carboidrato, gordura, proteína, são utilizados durante os treinos, como os suplementos podem entrar aí como a cerejinha do bolo, como que isso pode modificar a forma como você corre, em termos de recuperação, de performance, de melhora da qualidade do sono. A nutrição entrou de uma forma, como que eu vou dizer assim, muito assertiva. Tanto é que eu corro desde 2023, eu corro um volume maior, né? Eu já faço meia maratona e eu nunca me lesionei. E não foi algo que eu fui crescendo ao longo, não foram 10 anos até chegar numa meia maratona. Eu comecei a correr no final de 2023, a gente está no finalzinho de 25, então em 2 anos eu já fiz uma meia maratona e 2 provas de 18 quilômetros, mas os treinos são sempre voltados para isso e não tenho lesão. E isso graças ao conhecimento que eu adquiri com a nutrição. Faço muitos cursos por fora. Quando eu entendi a fisiologia da mulher, que também é completamente diferente da do homem, né? A mulher, e não falo só em termos de hormônios sexuais, que você sabe muito mais do que eu, mas até a fibra muscular, como que isso vai afetar a performance e como que a alimentação vai entrar dando esse suporte para a mulher, diferente do suporte do homem. A quantidade, o volume, o tipo de nutriente que vai entrar, que a mulher precisa comer, precisa ingerir para ter resultados na corrida. Então, a nutrição e a corrida precisam estar caminhando muito, muito juntas. E a nutricionista que corre, ela precisa ter esse conhecimento. Ela precisa correr atrás e entender como, igual eu falei, até o suplemento vai dar um suporte para que você tenha boa recuperação, para que você... Porque a gente é amador. Ninguém aqui é atleta de elite. A gente não corre 21 quilômetros e deita para descansar. A gente corre 21 quilômetros e a vida está acontecendo. É filho, é marido, é casa, é trabalho. A Patrícia corre de manhã, ela não vai para casa dela esticar a perninha e botar na bota para recuperar. Ela vem para o consultório atender, ela vai atender a família, as demandas do lar, ela vai fazer um supermercado. Então, a nutrição tem que entrar também dando esse suporte para que a gente não sinta essa fadiga de forma exagerada, de forma tão grande, né? Então, não é só focar em performance, é focar em performance da vida. Acho que você tocou num ponto super interessante, inicialmente falando dessa questão de adequação, né, da parte nutricional ao treino. E uma coisa que é interessante que vocês saibam é que a maioria dos estudos que nós temos são feitos em homens. Sim. Então a gente não tem tantos dados para mulheres e muito do que a gente faz é observacional ou é extrapolação de dados. Uhum. Então, quando você entende sobre a fisiologia feminina e como a nutrição pode vir a coroar esse ambiente, fica muito mais fácil de você conduzir o processo. E até porque assim, os estudos são poucos, porque as mulheres entraram no esporte há pouco tempo. A primeira maratona, né, feminina aconteceu em Jogos Olímpicos em 84, se não me engano. Isso é muito recente, tem 41 anos.
Então, as mulheres estão ocupando esse espaço agora. A gente está entrando nesse mundo, nesse universo novo agora. É novo pra gente, né? Porque para os homens já está aí há muito tempo. A primeira mulher a correr uma maratona, vários homens tentaram retirá-la mesmo da corrida. Então, as mulheres estão entrando nesse universo, estão extrapolando as distâncias, né? Indo aí para ultramaratonas, é tudo muito recente. Então, a gente tem que aproveitar tudo que a gente já tem em relação à nutrição e benefícios para poder realmente utilizar isso em consultório, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Aplicar em nós mesmas. Eu aplico muito em mim tudo que eu estudo e acho que por isso eu tenho colhido tão bons resultados. E você chamou a atenção para essa questão de macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, porque, convenhamos, na vida real, no consultório da nutrição, eu imagino que, assim como no consultório da endocrinologia, para as mulheres, muitas vezes o pontapé inicial para iniciar a corrida é perder peso. É controlar o peso, é emagrecer, no seu caso foi pós-parto. Exatamente. E às vezes vem aquela questão da restrição calórica, numa atividade de alta demanda energética. Sim. E isso, na verdade, é quase que contrassensual, né? Como se uma coisa não sustentasse a outra. De fato não sustenta, né? E aí, então, como equilibrar? Como você maneja ali para entender, às vezes, para aquela mulher que quer fazer jejum ou que quer fazer uma restrição calórica, ao mesmo tempo que quer aumentar o volume de corrida, lembrando que isso aumenta muito o risco de lesão? Não só risco de lesão, a gente tem outros fatores aí envolvidos, porque a corrida, principalmente de longa distância, ela causa danos, entre aspas, não vou falar que é dano não, mas assim, ela modifica todo o seu metabolismo. Tanto é que um maratonista, pós-maratona, ele tem que ficar de 10 a 15 dias realmente em descanso, ele não vai correr. Muito raro, uma exceção mesmo, pessoas que são muito adaptadas, que correm uma maratona e na mesma semana já estão fazendo um novo treino. Então, a gente tem essas adaptações metabólicas também. E quando a gente tem essa restrição, você está dando menos chance para o seu corpo de se recuperar. É difícil no universo feminino, principalmente hoje, com as redes sociais aí bombando, que a gente vê as meninas sempre muito magras, muito atléticas, a gente quase não vê mais um corpo 100% natural, apesar de que eu acho que a gente está voltando um pouco para isso também. Eu tenho visto esse movimento de mais mulheres se expondo de forma natural, né? Sem hormônios, sem restrições malucas, mirabolantes. Mas a gente precisa trabalhar muito esse comportamento e aí explicando mesmo dentro de consultório, mostrando para as mulheres os benefícios de se alimentar e quais seriam os malefícios de se praticar uma atividade tão intensa quanto a corrida, principalmente quando você fala de um endurance, que é uma coisa que demanda tempo, gasto energético, né? A gente não está falando de uma corrida de 5 km, de 3 km, a gente está falando aqui de 10, 12, 18, 21. O que você vai colher de benefícios ou de prejuízos baseado no que você come. Então, o jejum, ele pode ser interessante para correr? Depende. Não é que ele é horrível, não. Mas se você consegue manter um treino leve, em zonas mais baixas, você consegue correr em jejum. Até porque isso é uma adaptação maravilhosa para você queimar a gordura. Que a mulher, a gente já sabe que o substrato principal dela de energia é a gordura. Então, é uma forma de você estar mobilizando essa gordura também, para que na hora que ela vá competir, o corpo dela saiba utilizar tanto o carboidrato quanto a gordura. Então não é que é algo horrível. Mas será que para você aquilo ali é interessante? Será que para você que já vem de um quadro restritivo, que está igual eu estou em climatério, será que o jejum é legal? Então é individualizar muito os atendimentos, a gente precisa conversar com a paciente que está na nossa frente. Não adianta eu passar uma receita de bolo aqui para quem está escutando a gente, porque cada um é único. Tem gente que se adapta muito bem em correr em jejum, tem gente que precisa estar alimentado. O interessante é estar alimentado, com toda certeza. Mas se você também não consegue, a gente tem que saber manejar aquilo ali para que você não tenha prejuízos, principalmente na recuperação muscular. Igual eu falei antes, a nossa vida continua. A gente não para depois que a gente acaba o treino. A maioria que treina 5, 6 horas da manhã, passa em casa correndo, toma um banho, café da manhã, já vai levar filho na escola, já vai trabalhar, meio-dia tá buscando filho em escola, tá levando nas atividades, volta para trabalhar. Então a vida tá acontecendo. E aí a restrição, será que ela vai te ajudar? Você pode até, vamos falar como eles dizem aí, meter o shape, mas será que vai ser interessante? A que custo?
Até onde é interessante eu realmente baixar o meu peso de forma irresponsável, porque o nutricionista ele vai conseguir te fazer baixar o peso sem perder a qualidade nutricional e a qualidade do seu treino. O profissional que vai te direcionar nisso é o nutricionista, então não faz da cabeça, né? E confia no processo. Sem dúvida. E eu costumo dizer aqui no consultório também que não basta subir na balança e ver um número mais baixo, a gente tem que saber a qualidade dessa perda de peso. Porque muitas vezes atitudes muito excessivas, né? Muito radicais, vão inclusive comprometer o processo. Quer dizer, há opção, sim, de você fazer alguma coisa muito extremista e, por exemplo, perder muita massa magra. Perdeu massa magra, você está perdendo o seu tecido metabolicamente ativo. Então, é muito mais difícil de sustentar essa perda de peso. E, frente a uma possibilidade de ganhar peso novamente, é gordura que vem. É gordura, exatamente. Raramente você vai ganhar o músculo, né? A não ser que você esteja realmente num processo para isso. Mas, dificilmente, se você perde um peso muito rápido, perdendo massa magra, você vai voltar a ganhar massa magra. Então... E qual que é a importância da nutrição esportiva? Por exemplo, a pessoa que vai começar a corrida ou aquela que já faz a corrida em curta distância e quer aumentar a corrida, em que a nutrição pode agregar? Primeiro que essa pessoa tem que perder o medo de carboidrato. Ela tem que entender que carboidrato é o melhor amigo dela. Sem carboidrato não existe recuperação muscular. Estou batendo muito nessa tecla porque isso é muito importante. Sem carboidrato não existe performance, não existe energia. O seu cérebro ele é dependente do carboidrato para funcionar. A moeda energética mais cara que a gente tem no corpo é o carboidrato, a gente precisa dele. E o carboidrato, por ser uma fonte de energia rápida, o nosso corpo vai usar ele, vai usar ele de forma mais estratégica, inclusive. Eu estava aqui comentando mais cedo que a gordura, sim, é a principal moeda energética da mulher, mas ela custa muito caro. Ela custa muito caro para o corpo. Então, o carboidrato ele tem essa facilidade, além de ser um poupador de proteínas. Então, a nutrição ela precisa entrar te dando principalmente a base de nutrientes, né? Pensando em vitaminas, micronutrientes. Vamos esquecer um pouco os macro agora também, focar nisso, porque sem nutriente não tem um corpo funcional. Não existe um corpo que vai te entregar tudo para você continuar funcionando ao longo do dia. Então, você precisa estar com a base muito bem consolidada. Quando a gente fala assim, suplemento. Gente, suplemento é o complemento do que você está fazendo. Se você não tem um corpo bem nutrido, não tem suplemento que vai te salvar. E eu falo até por mim, que de tempos em tempos eu tenho que fazer uma bolsa de ferro. Eu não consigo sustentar por muito tempo o ferro. Mas se eu não tiver com a base bem feita, esse ferro vai embora rapidinho. Então, eu preciso manter isso no meu dia a dia, manter isso em casa. Então, é muito nesse sentido de que a nutrição ela tem que caminhar junto. Não adianta você querer sair correndo, aumentando o seu volume, sem pensar no que você está comendo. E não só em quantidade, mas qualidade. Em relação ao carboidrato, já falei aqui algumas vezes que o nosso estoque de carboidrato, que é o glicogênio muscular, ele é finito. Então, ele tem que ser repletado. Todas as vezes que a gente faz atividade física, a gente gasta esse pequeno estoque que a gente tem. Então, é importante que haja essa renovação, inclusive para preservação da fibra muscular. Isso é fundamental. Certeza. Acontece que há carboidratos e carboidratos. Então, o carbofóbico, esse movimento da carbofobia, acabou que generalizou. Qualquer carboidrato é ruim. Vilão. E não é verdade. E não é, exatamente. Assim como a gordura, né? Não é qualquer gordura também que é ruim. A gente tem que saber dosar, a gente tem que saber entender quem é o paciente que a gente está atendendo. Todo diabético tem que ficar sem carboidratos? Não, Patrícia vai falar isso muito melhor do que eu. Não, ele precisa de uma quantidade adequada para ele, né? E de um tipo adequado para ele. Então, a gente tem que saber também quebrar um pouco esses paradigmas que foram criados de que só uma low carb é bom, só corpos cetônicos funcionam. Então, sair um pouco da bolha e ver que ciclar é interessante, sim. Mas a gente manter essa base, ela é primordial, pensando até na sua longevidade, pensando no futuro, pensando no amanhã. Tudo que é muito restritivo está te tirando alguma coisa. Então. E sobre micronutrientes, que são vitaminas e minerais, eles estão aí na natureza. As cores são representantes disso. Então, variar é importante. E
adaptar ao paladar também, porque às vezes a gente não gosta de tudo. Mas quando você mistura, quando você combina, você entende que aquilo é importante para você e que há fontes disponíveis, é interessante que isso faça parte, como se fosse um projeto mesmo. E nós Exato. aqui, 40 mais, eu costumo falar isso, até a nossa alimentação agora ela tem que ser intencional. Com certeza. Né? A gente não tem mais uma A eficiência opção metabólica uau de 18 anos. Né? Acordar igual uma criança comendo um pacote de Oreo. Não é assim que funciona, né? E a gente tem que ter essa consciência de que eu não como só o que eu gosto. Eu como aquilo que vai me nutrir. Né? Como você falou, mistura. Tem estratégias, né? Tem dicas que a gente passa em consultório para a pessoa conseguir consumir aquilo. Ou às vezes substituir por um outro alimento que tem também uma carga ali interessante para aquela pessoa, né? Às vezes eu não gosto de determinada verdura, mas tem uma outra que também vai ter uma fonte de ferro interessante ali, que eu posso introduzir em lugar daquela outra. Então, é saber fazer esse jogo também, igual você falou, maturidade de entender que agora 40 mais, a gente não pode mais desperdiçar a chance, né? Eu quero chegar no meu 60 bem, eu quero chegar forte, porque dali para frente as coisas já vão ficando mais difíceis, cada vez mais difíceis. Mas se eu chego lá bem, eu já estou na frente de muita gente. Existe um conceito de resistência anabólica que vem com a idade e se acentua na mulher no climatério, que é essa maior dificuldade mesmo de produzir aquele mesmo produto final. Vamos falar de músculo. Se antes você precisava de X proteína, agora você precisa de mais que X proteína. Uhum. Então, essa questão de ser intencional é realmente atender às demandas do seu corpo que mudam com as fases da sua vida. Com certeza. E o corredor precisa de músculo. Exatamente. Não fica achando que você está correndo, não precisa ir para musculação, não precisa fazer um fortalecimento, você também vai errar. Inclusive para estabilizar a articulação, para prevenir lesão, para se recuperar melhor dos treinos e das provas. Carol, uma coisa que sempre dá muito ibope por aqui é quando a gente fala de suplementos, de complementos e de algumas questões específicas. Por exemplo, pré-treino ou esses super cafés, por exemplo, eles têm lugar aí no mundo da corrida? Tem. Igual eu falei, a gente não pode colocar nada num patamar de a solução milagrosa, também não podemos demonizar nada. É tudo individualizado. Igual eu falei, aqueles treinos que são mais leves, os treinos em que a gente fica numa zona que você consegue conversar. E eu tô fazendo aquele trotinho maroto ali, consigo conversar, consigo cantar, tô respirando bem, é interessante usar só um super café, por exemplo. Você pode usar um cafezinho turbinado que ele vai te atender. Agora, treinos com uma distância maior, treinos mais intensos, apenas pré-treino suplementado é muito pouco. A gente precisa de uma refeição do dia anterior, se você corre de manhã. A gente precisa pensar nesse estoque de glicogênio, igual você falou, ele é muito curto, a gente gasta ele muito rápido. E a gente precisa pensar que eu preciso começar a corrida e não ter uma hipoglicemia, que já é natural do próprio exercício. Então, a gente ir alimentado, além de você estar treinando o seu intestino, para os dias em que você precisa usar um carbogel, por exemplo, ou uma bebida carboidratada, você sair alimentado também é uma estratégia interessante para treinar isso. Era algo que eu não fazia, e aí com o tempo e o estudo, e aí fui adquirindo, fui introduzindo a comida, hoje eu não consigo treinar em jejum mais. Eu sempre saio com uma banana amassada, mel e aveia, por exemplo. Quando eu tenho treinos mais longos, mais intensos ou dias de prova, eu faço esse mesmo pré-treino, mas eu introduzo também um suplemento para já ter um suporte maior ali, para não quebrar logo no início, né? Suplemento de carboidrato? De carboidrato, junto com o nitrato, que eu faço uso contínuo. Então, o que é o nitrato? Explica pra gente. Nitrato, de forma leiga, assim, ele serve para como se fosse um dilatador de veias, né? Assim, de calibres, mesmo para oxigenar melhor, para que entre mais nutrientes dentro das suas células, para você ter um melhor rendimento no treino. Então, a gente que é atleta amador, que não é um atleta de elite, o interessante é a gente usar ele de forma crônica todos os dias. Quando você é um atleta que já está muito bem treinado, está muito bem adaptado, você fazer ele de forma estratégica, pontual, de forma aguda no dia da prova, no dia de um treino que você quer entregar tudo. Porque ele, de fato, vai te ajudar muito. É como se estivesse aumentando a circulação ali. Então, tá te auxiliando a
a ter uma melhor resposta de treino mesmo, né? Principalmente para as mulheres como eu, por exemplo, que tem dificuldade de transportar o ferro para dentro da célula, que a minha questão não é nem o ferro em si, é mais esse transporte. O nitrato ajuda muito nesse ponto, né? Ele é um produto que vem aí da beterraba, né? E se eu entrar em bases bioquímicas aqui, acho que vai confundir muito, mas de forma leiga é isso. Ele vai auxiliar vasodilatador que vai aumentar o fluxo sanguíneo para o músculo que está sendo trabalhado. Exatamente. E que está sendo alimentado e levar energia para sua célula, né? Então, carboidrato, nitrato, creatina. Creatina tem lugar para o corredor? Muito, muito também. É claro que de forma individualizada, eu falo que nada é para todo mundo ou para ninguém. A gente tem que conversar sobre. A creatina para o corredor, ela traz aquela explosão. Então, assim, um corredor que está disputando, Patrícia maravilhosa, chegou em segundo lugar nos 18 quilômetros do Verde Mar, precisou daquela explosão para chegar lá, assim, nossa, os metros finais. Quem que vai utilizar isso? A creatina. A gente precisa dela para esses treinos explosivos, mas ela também é feita de forma crônica, o uso, então todos os dias, independente se eu vou treinar ou não. A creatina tem um lugar muito interessante, até no ganho de força, então é sempre válido a gente conversar para colocar, sim, uma creatina para o corredor. E para recuperação muscular, depois mesmo da prova, tem alguma orientação? Carboidrato. Carboidrato sempre, gente. O carboidrato é o rei dos reis para corredor. Então é antes, é durante, é depois. A gente tem que tirar um pouco esse mito de que o carboidrato também, o gel, é só para treinos longos. Às vezes treinos intensos de tiro. Eu falo assim, os meus tiros, eles têm menos de 10 quilômetros, mas eu faço uso do carbogel, já pensando na minha recuperação, porque eu tenho que funcionar no dia seguinte, eu tenho que funcionar a tarde toda. Então, para recuperar e conseguir treinar no dia seguinte, é sempre pensar em carboidrato. Eu, Ana Carolina, gosto de comida. Então, assim, cheguei do meu treino, eu gosto de comer mesmo, de fato, o carboidrato junto de uma fonte proteica e frutas vermelhas, adoro, que são muito antioxidantes, que também auxiliam muito nessa recuperação. Mas não deu tempo de eu comer. O que eu faço? A gente hoje tem no mercado já bebidas, né, em pó mesmo, que você bate ali com a água de coco, seja da sua preferência, para te ajudar nesse suporte, nessa recuperação muscular. Então, elas já vêm com a quantidade ideal de carboidratos, com a quantidade ideal de proteínas. Óbvio que não é individualizado, porque a gente deve considerar a quantidade de carboidrato que eu vou comer pós-treino de acordo com o seu peso. Então, assim, a quantidade que você vai utilizar é diferente da minha. Então, é por isso que eu falo que essas bebidas são soluções momentâneas. Não dá para a gente sempre utilizá-las pensando nessa questão de recuperação, porque é individual. A quantidade que eu como depende muito do meu nível de treinamento, depende, igual eu falei, do meu peso, depende de quanta massa magra, quanta massa gorda eu tenho. Então é um cálculo que precisa ser muito bem feito. Mas a gente tem essas soluções aí que quebram um galho de vez em quando. E proteínas? Para o corredor, ele tem que fechar a conta de proteína como qualquer outra pessoa? A gente considera assim, de 1,8 gramas por quilo de peso a 2 gramas por quilo de peso, a não ser que seja um corredor que está precisando ali de perder um peso maior, e aí a gente dá uma restringida, porque se eu restringo muito carboidrato também, ele perde um pouco de performance. Então é algo também que precisa ser individualizado, pacientes renais a gente tem que tomar cuidado também, mas fica dessa média aí, de em torno de 1,5 a 2 gramas por quilo, vamos colocar assim. Tem que focar sim na proteína, podemos esquecer dela. E falando especificamente sobre mulheres, porque a gente muitas vezes tem essa perda programada, que é a perda menstrual, e temos que estar atentos às vitaminas e minerais. Com certeza. Em que você se baseia? Exames de sangue, sintomas? Os dois, acho que uma coisa tem que sempre casar com a outra, né? Principalmente clínica. Eu acho que a clínica ela tem que estar... ela é soberana aos exames. Se a pessoa está sentindo muito... está muito cansada, mas às vezes o exame ele não está apontando, a gente conversa mais, tenta entender um pouco daquela rotina e ver que ele realmente está em deficiência. Eu particularmente gosto de encaminhar sempre para um endócrino esportivo, para fazer uma análise junto, para a gente trabalhar junto, para ver como que a gente vai manipular aquilo ali naquela paciente para que a gente consiga subir, às vezes, um ferro ou uma vitamina D, que também está um pouco mais baixa, e a gente sabe que ela é essencial para a saúde óssea. A mulher 40 mais, que a gente está aqui exemplares, né? Ela começa a ter essa perda mineral, a gente precisa estar atento a isso. A corrida te ajuda muito nesse sentido, mas a vitamina D tem que estar ótima. Então a gente tem que pensar, não vamos
viajar em milhões de exames, não é isso. A gente não faz um tanto de exame para ver um tanto de coisa desnecessária. Mas focar ali no zinco, no ferro, na vitamina D, que são o sódio também é interessante a gente ver, porque a gente tem muita perda de sódio na corrida. Então tem uns exames assim que são bons da gente fazer essa análise, mas sempre com a escuta clínica, para ir direcionar para um suplemento ou, igual eu falei, encaminhar para algum médico para dar esse suporte. E já caminhando para o final, porque esse papo não tem fim quando a gente Não. gosta, a gente tem afinidades ali em relação a temas específicos, a gente poderia falar durante muitas horas, né? Mas deixa aqui então pra gente, pro nosso público, qual que é a sua dica, qual que é a sua sugestão para quem se interessa pela corrida e quer começar, ou para quem já está nesse mundo e que quer se manter longevo nesse esporte. Então, eu nem falo assim, eu não gosto muito de dar dicas, não. Eu gosto de expor o que é a corrida. Eu falo para quem nunca correu, até esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela vai começar a correr, eu falei, você vai odiar, mas depois você vai amar. Então, assim, insista. Nada você começa já apaixonado por aquilo ali, nada, é tudo construído. E é igual amor de mãe, é aquele amor que vai crescendo, com a medida que você vai vendo aquela mãozinha, vai crescendo. Então, manter-se ativa, insista, é muito gostoso. Ter novos desafios, eu falo que é isso que preenche a nossa vida, é isso que faz a corrida ter sentido, a gente buscar melhoria, a gente se desafiar. Não é a gente ir sempre ao nosso limite, não é sobre isso. A corrida não é sobre isso, ela é como a nossa vida. A gente precisa ter, sim, esses desafios, a gente precisa ter momentos de prazer também, não é só o limite, é só o desafio. É correr porque a gente ama, sabe? Vai com um sorriso no rosto, pensa na sua vida daqui a uns anos. Eu corro muito pensando que daqui a 10 anos, meus filhos estão em 9, 7, 2 anos, que daqui a 10 anos a gente vai estar fazendo uma prova juntos, cruzando uma linha de chegada juntos, né? Então, é extrapolar e para além do esporte, porque isso é vida. Realmente, a corrida, para quem gosta e para quem se encontra no esporte, ela sempre surpreende. Acho que a gente está sempre se vencendo. Não é uma competição, Não. mas é sempre algo que traz vitória no final. Com certeza. Então, terminamos aqui com essa reflexão Amei. quase que filosófica sobre corrida, sobre o esporte que a gente gosta, mas com essa mensagem de que o mais importante é você se movimentar, encontrar aquilo em que você se sente bem, se sente confortável e consegue realmente aproveitar os benefícios da atividade física e, quando possível, ter sempre como aliada a nutrição esportiva. Com certeza, vai fazer toda a diferença. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, mais uma vez pela sua presença. Obrigada. Sempre convidada do Elas. Obrigada. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima!